Você ouve Band News FM Porto Alegre. Rede Band News 99.3. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Happy Hour. Com Lúcia Matos, Ana Cássia Henrich e Vicente Medeiros. Olá, olá, muito boa tarde, meus amigos. Estamos entrando no ar com este Band News Happy Hour especial de final de ano. Nessa sexta-feira, 30 de dezembro, a gente vem fazendo uma série de programas especiais, como já é nossa tradição. Final de ano, a gente grava programas especiais com entrevistados, com convidados e com os nossos colunistas. Grava para não precisar trabalhar. Não, eu não. Eu gravo para fazer programas especiais. Fala por ti. Então tá. E hoje, sexta-feira, a gente vai, obviamente, falar com um dos nossos colunistas de sexta-feira. Sexta passada falamos de vinho com o Michael Valero. Hoje é dia de falar com o chefe Felipe de Sica, na época mais gastronômica do ano. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Vicente. Daqui a pouquinho a gente chama o Felipe aqui com a gente. Tudo bem com vocês? Oi, Lúcia. Oi, Vicente. Boa tarde, ouvintes. E eu fico sempre pensando, quando eu penso no Felipe nessa época do ano, eu digo assim, será que ele é básico? Mas eu acho que não. Acho que ele deve inventar loucuras na cozinha nessa época do ano. Então vamos matar a curiosidade. Então vamos falar com o Felipe de Sica. Quero lembrar que Band News Happy Hour tem a parceria de FMP Direito por Excelência Direito para a Vida. E o sabor de uma casa recheada começa quando você compra um Bom Princípio. Participe da promoção e concorra. Lembrando que você tem até o dia 10, né, Vicente? Isso, dia 10 é o sorteio. Então dá tempo ainda de comprar. Aí você compra qualquer produto Bom Princípio, pega a sua notinha fiscal, se cadastra no site bomprincipioalimentos.com.br/promo e você vai concorrer a geladeira, TV, batedeira, air fryer, cafeteira, liquidificador, micro-ondas e mais R$ 1.500 em produtos Bom Princípio. Tudo isso de uma só vez. Participe, o sabor de uma casa recheada começa com Bom Princípio. Nosso querido chefe Felipe de Sica. Posso chamar a vinheta antes? Pode. Especiarias, com o chefe Felipe de Sica. Que bom te receber, falar contigo com 1 hora pra ti, sem o Michael Valero ter roubado o programa inteiro de ti e ter deixado 10 minutos, como acontece toda sexta-feira. Eu acho que eu vou inverter a ordem, hein? Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Ana Cássia. Te vinga em 2023. Boa tarde. Eu acho que é estratégia, estratégia, né? Faz parte. Eu acho que o Mike ele é geminiano, né? Deve ser, né? Todos os meus amigos geminianos, eles falam bastante, enfim. Mas o conteúdo do Mike é sensacional e bacana, coisa boa poder ter ele como parceiro, né? Mas hoje o dia é meu, tá, Mike? Então, por favor. Bom, eu vou começar roubando a pergunta da Ana Cássia, Eita. entendeu? É isso aí. Não. Vou roubar. Eu quero saber o seguinte, nessa época assim que a gente só fala em comida, só pensa em comida, só faz comida, nessa época muito gastronômica, tu é de inventar ou de manter os clássicos, seguir a tradição? Bom, gente, quem falou que eu invento errou feio, viu? Eu não invento, eu faço clássico bem feito, bem gostoso, mas eu trago alguns twists, né? Algumas coisinhas diferentes, assim, como molho, alguma sobremesa gostosa, mas aquela mesa tradicional de Natal, para mim, assim, é algo sensacional, de Natal, de Ano Novo, né? Eu adoro comer a comida do Natal no outro dia, que para mim parece que ela fica mais gostosa ainda, né? E aquela polêmica também, né, que a gente fala sempre nos finais de ano, né? E aí, uva passa?
em tudo, boto em tudo, adoro. Que beleza. Ô, Felipe, mas tu trabalha, enfim, com a cozinha, tá sempre lá. Tu não fica meio que, bom, é final de ano, não seria a folga, mas tu tá trabalhando. Como é que tu lida com isso? É aí que aí não é trabalho, eu não encaro como trabalho, né, Vicente, mas sim como prazer, né, de poder oferecer e de participar, né, da ceia de Natal e de Ano Novo, né, então eu entro num mood diferente, assim, sabe, e claro, muitas lembranças, né, também de infância, natais na casa da minha avó, em Rosário do Sul, né, ela fazia todo um banquete, uma torta de nozes maravilhosa. Então, assim, aquelas lembranças, aquelas coisas, né, de você compartilhar, de cada um, daqui a pouco trazer um faz um arroz, outro faz umas farofa, um faz o peru, né, no Ano Novo também. No Ano Novo eu gosto muito, né, de trabalhar com frutos do mar, né, que geralmente eu passo na praia, então pego lá peixe, ostras, né, enfim, acho que isso para mim dá uma vontade danada, assim, né, de estar próximo do mar e consumir aquilo tudo que está perto, né. Tá, Então, e aí, por exemplo, assim, quando tu tá de folga, né, no Réveillon tu vai estar de folga, e aí tu vai estar na praia ou tu vai estar trabalhando? Eu vou estar, se Deus quiser, eu vou estar na praia surfando, né, e aí lá por umas 4 horas, 5 horas eu começo, né, a produzir a nossa ceia. Tá, e tu já pensa nisso antes, muito tempo antes, Felipe? Como é que é essa organização aí? Eu, na verdade, assim, como eu já venho fazendo há alguns anos, né, nesse modelo, vamos dizer assim, eu já tenho tudo programado, né, e eu faço as compras também com antecedência, né, ou seja, uns 2, 3 dias, até porque os supermercados nessa época do ano na praia é simplesmente, assim, uma tarefa de gincana, né. Então eu me programo, eu compro, né, os ingredientes tudo, né, com esses dias de antecedência que eu falei para vocês, e ali depois nos preparos, né, a gente já tem um pouquinho de experiência, né, e já começa a fazer as coisas que demoram mais tempo, né, com um pouquinho de, né, primeiro, e as coisas que são mais bacanas, assim, de deixar mais frescos, eu deixo mais para próximo, né, da hora de servir na ceia. Mas a ideia é curtir ao mesmo tempo, né, e não passar o tempo inteiro, assim, dentro da cozinha, né, aquela coisa meio maçante, né. Sim. Então, e o bacana é que, geralmente, onde eu cozinho, né, é uma cozinha aberta, né, perto da natureza, então isso também é muito prazeroso. Ô Felipe, e o que não pode faltar nessa noite aí para ti? Qual é o ingrediente que não pode faltar? Que esse aí diz assim, pode assim, tu criar alguma coisa, mas tem aquele especial que não pode faltar? Sabe o que não pode faltar nas ceias de Ano Novo que eu faço? Lentilha. Para mim eu acho assim que é o principal ali. Então, lentilha nunca falta, né? Ela tem, obviamente, né, um significado, né, muito bacana, que eu acho, né, que prosperidade, né, o que a gente sempre busca, né, naquelas mentalizações de Ano Novo, e eu faço uma lentilha bem gostosa, então... Qual é o teu truque da lentilha? Qual é o truque da tua lentilha? Conta. Gente, eu não sei se é truque, tá? Mas eu gosto de temperar ela, né? Coloco louro, cebola, alho, né? Faço ela, não vou dizer que lembra um feijão, tá? Mas o tempero é bem parecido e para mim tem que ter linguiça, né? Uma linguicinha. Eu coloco de vez em quando, boto 2 tipos de linguiça, né? E tem gente que colocava batata, né? Eu tinha uma tia minha que fazia uma maravilhosa a lentilha dela e ela colocava umas batatas em cubos assim que ficava gostosa, mas eu não coloco, né? Então eu gosto de deixar ela também com caldo assim bem espesso, então eu apuro bem ela, né, e deixo ali prontinho na hora do Ano Novo, né, eu só dou aquela aquecida e eu acho engraçado porque na ceia do Ano Novo tem pratos que a gente serve que são frios, outros quentes, né, então essa brincadeira assim com a temperatura dos alimentos também eu acho bem bacana. E tem gente que só come a lentilha à meia-noite, né? Não sei como é que é, vocês são assim, não? O Felipe, ele só janta à meia-noite, ele janta antes, será?
Eu não, eu janto como tem cedo. criança, né, pessoal, a gente janta um pouquinho antes, né? Eu não tenho Senão- mais idade, condições físicas, Nem nem eu. emocionais. Depois da meia-noite eu já tô quase indo dormir. É. Mas eu como a lentilha, assim, um pouquinho na hora da ceia, mas depois da meia-noite eu tenho que comer de novo, que é para ver se dá Isso. mais Né? prosperidade. Não, é isso aí. Acho que a gente não custa nada, né, Lucia? A gente comer mais um pouquinho, comer uma uva também, guardar semente. Então, acho que todas essas, né, tudo que vem aí pro bem, a gente tem que fazer. Ô, Felipe, eu quero saber o seguinte, nessa tua lentilha, tu cozinha na panela de pressão ou não? Não, lentilha, ela, diferentemente do feijão, né? Na verdade, todo grão, a gente precisa deixar ele de molho, tá? Isso vai ajudar muito também na digestão do grão, tá? E para tirar aquele negócio que a Vera ali fitase, que se chama. Isso. Então, a fitose, agora eu me esqueci o nome técnico, tá? As nutricionistas podem me ajudar aí. Mas assim, gente, a lentilha, ao contrário do feijão, ele é um grão assim que você cozinha ele em 30 minutos. Então ele é super fácil de fazer, não tem muito mistério, tá? O feijão vai demorar aí, sem ser numa panela de pressão, umas 2 horas para apurar, para ficar bom. E a lentilha em 30, 40 minutos já está pronto. E eu gosto de fazer, Ana Cássia, numa panela de ferro. Essa é a minha... É o que eu gosto de fazer, né? Então, sempre tem que ter uma panelinha de ferro para fazer a lentilha. E fazer Felipe, bastante, para sobrar. Para sobrar. Agora, tu sabes, Felipe, que depois que eu descobri, por causa da Ayurveda, a lentilha rosa, essa aí, então, demora 10 minutos para cozinhar, é barbada. Eu amo. Tem diferentes tipos de lentilha. Tem lentilha vermelha, rosa, né? Mas a que a gente encontra no supermercado, né? É que ela é meio marrom, Sim, né, a pessoal? tradicional. A tradicional, né? Mas, enfim, não, ela tem bastante sabor e eu gosto bastante. Assim, como eu disse ali no início, né? É algo que não falta nunca na ceia que eu faço. O Felipe, muito legal. E uva, hein? E uva. Aí eu gosto de fazer uma mesa bonita, né? Com frutas, né? Geralmente ali coloco abacaxi, melancia, uvas, né? Então tem todo um significado também, né, dessas frutas, e acho que fica bonito, né, você orna a mesa também, acho que fica bem bacana a gente abusar aí das frutas, né, durante a nossa ceia de Ano Novo. o Felipe, eu só fiquei com uma curiosidade. Tu falou, lentilha tem que ser em panela de ferro, não sei o que, não sei o que. Tu leva os teus equipamentos ou tu chega no lugar e descobre se tu tem ou não os equipamentos? Como eu passo o Ano Novo geralmente no mesmo lugar há alguns anos, né, Uhum. eu já sei o que tem lá e às vezes eu levo algumas coisas, né, principalmente o meu acessório, que eu digo, né, que isso daí é a extensão da minha mão, que é as facas, né, então as facas eu gosto sempre de levar comigo, né, um afiador, alguma coisa nesse sentido, que aí facilita o nosso trabalho, né, que a pior coisa que tem quando a gente vai cozinhar é pegar uma faca que está cega, que não tem fio, e isso sim, como é que eu posso dizer, a gente trabalha dobrado, né, aí sim não é tão legal, assim, tão prazeroso. Tá bom. Bom, hoje Oi, hoje diga. a gente está batendo um papo com o Felipe de Sica, chefe Felipe de Sica. Vamos para o intervalo. Quer deixar a tua pergunta, Ana Cássia? Na volta ele responde? Sim, eu quero saber se a esposa do Felipe, ela participa muito dessa ceia ou é tudo com o chefe? Olha, eu ia gostar tanto de ter um chefe só para mim. Mas tu acha que quem é que lava a louça, hein? Bom, isso o Felipe vai responder depois do intervalo. Tá bom. Já voltamos. Como se fosse um suco de fruta. Como se fosse eu a grande maluca. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre.
De volta nesse Band News Happy Hour especial. Lembrando que a gente, no final de ano, como já é tradição, Não trabalha? a gente grava Uhum. programas especiais com convidados especiais. Para o Vicente poder ir pra praia, pegar um Sim, sol. estou ouvindo o programa, Ele é muito mas- branco, ele sim. não tem muita cor. Ele Eu vai lá trabalho pegar um demais. solzinho. Trabalho demais, não me deixam sair. Então a gente grava programas especiais. Já conversamos com o monge Fernando Sedano, né? Já conversamos Com a Jaque Mânica. Jaque Mânica, Michael Valério e tal. Hoje, sexta-feira, dia 30, a gravação é com o nosso querido colunista de gastronomia, que toda sexta traz aqui na sua coluna dicas de gastronomia. E hoje a gente está batendo um papo mais longo com ele, ainda bem. Lembrando que o Band News Happy Hour é sempre um oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Transforme o seu futuro na FMP, fmp.edu.br. E Natal, época de união e solidariedade, um momento de comemoração que a felicidade toma conta de todos. Então, que tal aproveitar para ajudar quem mais precisa? A campanha Rio Grande contra a Fome da Assembleia Legislativa é uma ótima maneira de você fazer o bem e encher o prato de muita gente. Quem doa alimentos, doa esperança. Conheça os pontos de coleta de doações em riograndecontrafome.al.rs.gov.br e faça o Natal de muitos gaúchos e gaúchas bem mais feliz. E a Durg Sindical promove a ação Natal Solidário contra a Fome. Desde a pandemia do Covid, a Durg Sindical já doou cerca de R$1 milhão em cestas básicas para combater a fome. Agora, temos de unir forças. Participe também do Natal Solidário Adurgs. Informações em adurgs.org.br e nas redes sociais. A Durg Sindical, educação pública gratuita de qualidade. Tinha ficado uma pergunta no último bloco, uma pergunta da Ana Ana Cássia. Queria saber se o Felipe de Sica tem ajuda em casa. E aí, Felipe, deu tempo de pensar como é que tu vai te explicar? Gente, a ajuda em casa, ela é espetacular, porque assim, ó, se ninguém ficar cuidando das crianças, eu não consigo fazer nada. Oh, é verdade. Então, a Bom Cristina, ponto. ela é sensacional, ela me ajuda muito e faz com que eu consiga focar ali e pensar na ceia e cozinhar de verdade, né? Mas ela também, né, a irmã dela, que é a minha cunhada, onde a gente passa sempre esse nosso Réveillon, né? Elas fazem também ambientação, né? Então, deixam o espaço bonito para também a gente poder receber, né? As famílias e amigos que vão passar junto com a gente. Ah, legal. Mas ali na hora de picar cebola, alho, etc, é um trabalho, né, que eu faço sozinho, então ali é muito prazeroso também, sabe, pessoal? É algo assim que quando eu cozinho eu vou pensando nas pessoas, eu vou pensando nos ingredientes, eu vou pensando em quem produziu aquilo que a gente está comendo. Então é um momento assim de introspecção, né? Onde eu digo que não é trabalho, é prazer. Bom, mudando um pouquinho o assunto, saindo um pouquinho do Réveillon, mais na ideia de retrospectiva. Felipe, tu começou com a gente aqui em meio pandemia, muito delivery, o pessoal com muito receio de sair, a questão do receio em relação à pandemia. Muita crise no Muita setor, crise muita do dificuldade no setor. setor, né, gastronômico. Verdade. E agora, Felipe, a gente passou um 2022 aparentemente de retomada, aquela velha palavra, retomada. Queria que tu conversasse conosco como é que foi esse 2022, se tu conseguiu ver coisas boas, o que aconteceu nesse ano. Perfeito, Cintia. Gente, na verdade eu vi uma retomada muito forte já em 2021, né, com as aberturas e com muitos negócios abrindo até durante a pandemia, né? Então, em 2021 já foi assim um ano, né, que eu vi assim muita coisa acontecendo. E 2022, claro, né, que todo mundo vacinado, podendo viajar, etc. Eu pude perceber assim o quanto abriu de negócios em Porto Alegre, né, de gastronomia. E isso me deixa muito feliz, né, porque eu sempre fui um crítico, né, a respeito disso, né, da falta de opções, né, que a gente tinha na cidade. E hoje, se eu quero comer
vamos lá, uma comida peruana muito bem feita, eu consigo. Se eu quero comer uma comida coreana muito bem feita, eu consigo. Então eu não preciso mais viajar para São Paulo para comer tal e tal coisa, né? Então isso me deixa muito contente, assim, de ver, né, o quanto a cidade, assim, cresceu, né? E acho também, eu diria que uma das coisas que eu fiquei mais contente foi com a nossa revitalização da Orla, né? Eu brinco com as pessoas, assim, porque para mim foi muito emblemático, né? Eu lembro de olhar, né, um jornal de 1988 falando de uma visita do governador Pedro Simão a São Francisco para visitar o Pier 39, para fazer algo parecido aqui em Porto Alegre. Então vamos fazer um recorde de 88 até agora, a gente não tinha se mexido, né? Então olha o que mudou a cidade, né, depois dessa revitalização da Orla, do Cais Embarcadeiro, agora do Pontal, que está para acontecer ano que vem. Então o próprio DC Navegantes ali, que teve toda aquela remodelação com o Instituto Caldeira. Então, assim, a cidade está fervilhando, e isso me deixa muito feliz, né, como chefe de cozinha, como consumidor, né, e eu vejo, assim, que 2023 vem mais coisas por aí. Tem alguns itens, assim, que eu gostaria muito que empreendedores fizessem, né, mas muito pelo meu gosto pessoal e por saber que em outras regiões, assim, do Brasil, as pessoas gostam muito, né. Tipo o quê, hein, Felipe? Eu fiquei curioso. Tipo lamen. Você não come um lamen em Porto Alegre, praticamente. É muito difícil de achar uma casa especializada em lamen. Para quem não sabe o que é lamen, é tipo uma sopa, pessoal. É uma sopa, né, que você faz um caldo muito saboroso. Esse caldo demora bastante para ser feito, ele é muito elaborado, né? E lamen você vai em São Paulo, vai em outras praças, Rio de Janeiro, mesmo com aquele, mas Porto Alegre faz calor. E no Rio não faz. É verdade. Só faz calor em Porto Alegre, né? Os cariocas também não comem feijoada, inclusive, Todos os finais de semana come-se feijoada no Rio de Janeiro, né? E durante a semana também. Então, lamen, por favor, gente, quem estiver me ouvindo aí, quiser empreender, tá aqui a dica. Boa. Zona Sul. Abrir um restaurante de lamen. E, Felipe, até seguindo um pouco nessa... tu comentou dessa falta de alguns lugares, assim, alguns gostos que tu queria ter que Porto Alegre não tem. Mas Porto Alegre tem profissionais para isso ou são poucos e por isso talvez a gente esteja penando um pouco para ter mais opções? Eu acho que está vindo aí uma leva, né, de jovens que estão se formando, né, em faculdades aqui no Rio Grande do Sul, que eles já estão saindo da faculdade empreendendo, até porque eles sabem que o mercado de trabalho não é tão fácil assim, né, para quem está se formando, né, eu digo, em relação à remuneração, né, e também todo o comprometimento que você tem que ter para trabalhar no restaurante. Então eu estou vendo, assim, que tem bastante gente saindo já empreendendo, o que também é muito interessante, né, porque realmente aí você traz ideias diferentes, hábitos diferentes, horários diferentes, né? Então eu vejo, assim, que apesar disso que tu está falando é uma realidade muito muito grande, tá, Vicente? Mas não só aqui em Porto Alegre, mas também em todo o estado, né? Que é a falta de mão de obra especializada. Tá cada vez mais difícil de conseguir cozinheiros, chefes de cozinha, né? E isso tem um impacto bem grande também, né, dentro do nosso sistema, né? Mas, então... Felipe, tu não acha que Porto Alegre tem pouco espaço de formação nesse setor? Claro que tem faculdades, né? Tem o curso de gastronomia da PUC, tem o curso de gastronomia da Unicinos, que é excelente. Não sei se outras faculdades tem curso de gastronomia, mas eu te pergunto porque... Senac. O Senac, que não é... Acho que não é faculdade, mas forma muita gente o Senac. Tem muita tradição, né? Inclusive não necessariamente em chefes de cozinha, mas em outras áreas também importantes. Agora, para uma cidade do tamanho de Porto Alegre, não teria que ter muito mais opções?
tu sabe, Lúcia, é muito boa essa tua pergunta, sabe? Quando eu entrei para esse universo, eu sempre fui uma pessoa que eu digo, eu preciso estudar, eu não consigo só ter a prática, eu preciso ter também a técnica, né? E eu fui atrás dos dois, fui atrás do melhor restaurante e fui atrás da melhor escola. Na época só existia o Senac, né? Não existia ainda faculdades. A primeira faculdade foi a Unicinos, veio em 2004, né? Então a partir de lá a gente, né, teve Unicinos, Uniriter, PUC, existe um curso numa universidade federal que não sei se é todo mundo que tem essa informação, né? Eu já dei aula lá no instituto, ali como é que se chama? Puxa vida. Bom, é ali Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Na ali, UFSPA, é verdade. A UFSPA Ali tem a UFSPA tem, é verdade. Tem um curso de gastronomia, que ele é tão concorrido quanto a medicina, gente. Gente, pra vocês não terem sabia. ideia. Não Eu sabia. dei aula Não tinha ideia. eu dei aula para a primeira turma, Que legal. quando abriu a gastronomia, né? A Isabel, que é minha colega, me convidou para dar aula lá, né? E eu tive também a oportunidade de dar aula praticamente em todas as universidades aqui em Porto Alegre e também em algumas no Rio Grande do Sul como professor convidado. E eu acho assim que hoje, se tu for essa pergunta assim, hoje eu acho que eu te responderia que a gente está bem munido de cursos, sabe? Existe outros também como o IGA, tem outros também um poucos menores, assim, que eu não conheço tanto. Tem uma franquia que chama Chef Gourmet, se não me engano, não sei se tem em Porto Alegre, mas tem aqui na Serra Gramado Gaúcha. tem, aqui não tem ainda, eu acho. Mas assim, melhorou muito, desenvolveu muito nos últimos anos, então. Então, quando eu fiz, só existia, né, o Senai, que também tinha um curso de cozinheiro, e o Senac. Então, imagina, de 2 a gente hoje deve ter, sei lá, uma oferta de 8, 9, 10 cursos quase. Então, a formação, assim, eu diria que tem bastante demanda, né? O que não está acontecendo tipo, eu não estou vendo essas pessoas entrando na cozinha. Tá muito difícil de conseguir mão de obra. Isso a gente fala, a gente tem grupos de chefes, né? Isso é bastante comentado dentro dos grupos, né? E também o alto turnover, né? Que dá dentro dessa nosso segmento, né? Que, por mais que a gente treine, capacite, etc., eu penso assim que a forma, o sistema como é a cozinha faz com que muita gente desista, né? Porque você tem lá, por legislação, um domingo do mês e uma folga na semana, né? Então você praticamente entrega, né, a sua vida pro estabelecimento comercial, né? Eu sei que é difícil, tá? Mas eu passei por isso durante muitos anos da minha carreira, deixei de ir a casamentos, aniversários, etc. Teve uma época que até eu me isolei um pouco, assim, dos meus amigos, porque eu disse, poxa, já que eu não vou poder ver eles, eu não quero nem saber o que está acontecendo, né? Porque eu estava realmente muito focado na minha carreira naquele momento. Então eu tive um hiato, assim, de participar dessas confraternizações, e entendo que não é fácil. Mas, por exemplo, a gente pega a Europa, né? Na Europa os cozinheiros trabalham e tem 2 dias de folga. Então, por que a gente não consegue fazer algo parecido aqui no Brasil, sabe? Então, eu acho assim que tem que vir alguém e, tipo, bagunçar isso daí no bom sentido, né? As pessoas que trabalham na cozinha precisam ter um pouco de qualidade de vida também. Então, aqui vai uma provocação, né, para o nosso setor. Como que a gente faz isso? Né? Como é que fecha essa conta? Onde o empresário ganha e também a pessoa que está trabalhando ganha também nesse sentido. Só para complementar. Interessante, hein, Vicente? Tudo isso aí. Eu queria complementar só o curso de gastronomia da Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre, a UFSPA. Isso. Olha só, a medicina é 806 a nota de corte, gastronomia é 719, é um notão. Eu te disse. Olha, essa daí eu não sabia. Olha, é o Que ótima 6º informação. curso mais concorrido. Bah. E com uma nota Lúcia, assim. me caiu os butiados. Me caiu os butiados do bolso. Essa aí me caiu os butiados. E é um Também, belo não curso, tinha gente. ideia. É muito bacana, né? A pessoa, a Isabel faz um trabalho lá maravilhoso. Tem os colegas também que estão lá. Então, vale muito a pena estudar para passar desse curso.
Que bacana. Ô, Felipe, eu só queria, depois eu não sei, Vicente, se nós vamos para o intervalo, ou deixo aqui já a pergunta. Deixa a pergunta pro próximo bloco, Ana. Já vamos de novo pro intervalo? Sim, gente, o papo vai indo e o tempo tá comendo, né? Mas quem tá contando o tempo deve ser o Michael, não é possível que tá rápido. Pergunta, né? Olha, não, o que eu queria resgatar um pouquinho, tu falasse ali no início que nesse ano tu ficou muito feliz porque muita coisa abriu em Porto Alegre. Eu também fiquei feliz porque realmente eu vejo, né, coisas novas, uns que fecharam, mas muita coisa nova que abriu. Mas às vezes, eu fico com uma impressão que Porto Alegre, claro, porque é uma cidade menor. São Paulo acontece isso, Rio talvez, mas assim, por exemplo, bairro Moinhos de Vento, abriu agora, assim, acho que umas 4 sorveterias. Não sei mais quantas hamburguerias. Tudo aí no teu bairro. E lá no meu bairro não abre nada. Eu fico pensando assim, será que isso funciona? Porque daqui a pouco a gente vê, não dá certo, fechou. Daí é meio que assim, parece que é uma moda. Teve a época que abriu, era aquela pizza napolitana. Tipo, napolitana. Aí, olha, apareceu não sei quantas pizzarias iguais. E eu fico pensando, como é que se dá isso, hein? Consegue me explicar? Consigo, claro. Mas vamos agora? Eu vou só pro agora, intervalinho, gente? Felipe. Eu vou pro intervalo, depois tu conta na volta, pode ser? Claro, pode ser sim. Na luz do luar, me acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. De volta para o terceiro e último bloco desse especial saboroso nessa sexta-feira com o chefe Felipe de Sica. Nesse final de ano, nós estamos gravando uma série de programas com convidados especiais, com os nossos colunistas. E hoje, véspera do Réveillon, né? Véspera do fim de semana do Réveillon. Tá, tudo bem. Nós estamos conversando com ele que sabe de tudo de gastronomia, Felipe de Sica. Ana Cássia tem perguntinha, Ela deixou né? a pergunta. Vamos repetir a pergunta, então. Então, vai, por que tem, assim, aberturas de estabelecimentos, digamos, do mesmo segmento? Hamburguerias, tudo no mesmo período, digamos. Sorveterias, e muitas vezes no mesmo bairro. O que acontece em Porto Alegre? Ou é impressão minha? Vamos lá, então. Bom, gente, eu acho que quando alguém vai empreender, né, ela sempre busca também o que é tendência, né, mundial, ou fora do Brasil, ou vai em São Paulo para ter ideias, né, que São Paulo para mim é a nossa Nova York, e a gente sempre vai lá para buscar tendências, né, e acontece isso, a pessoa vai lá, vê que, poxa, tem hambúrguer, só que aí 10 pessoas viram isso também, né, essas tendências. E é em cima dessas pesquisas de tendências é que se toma essa decisão de colocar, né, justamente para ter mais segurança, né, e assertividade. Só que acontece isso, né, muitos empreendedores pensam a mesma coisa justamente porque aquilo está na tendência. Só que assim, vamos pensar como se fosse uma fatia de bolo, tá? A gente tem um bolo, né, e os consumidores são mais ou menos o mesmo número para aquele tipo de produto, né? E aí daqui a pouco, quando começa a abrir várias opções do mesmo segmento,
a fatia de bolo vai ficando cada vez mais fina, né? E aí, quem não entende de gestão, quem não faz as coisas certas, paga imposto correto, etc., geralmente são aqueles que vão quebrar, né? Então, quem não fez um bom plano de negócio, quem não se preparou, quem não... eu não vou trabalhar, vou deixar um gerente trabalhando. Então, todos esses são riscos que a gente quer que o empreendedor corre, né? E que aquelas pessoas que estão mais preparadas vão ter o resultado e vão conseguir passar, mesmo que aquilo seja tendência. Se o produto é bom e a estratégia é boa, ele vai seguir. Ô, Felipe, e quais são as tendências que tu tá vendo? As modinhas. Não, mas não necessariamente isso, assim. A gente já viveu muitas modas mesmo na gastronomia e muitos momentos importantes, né? Há um tempo eu vejo, por exemplo, que a gente está vivendo a história dos insumos locais, do terroir, de trabalhar os produtos locais, enfim. O que tu vê como tendência de gastronomia passada a pandemia, né, passada essa onda de abrir muita coisa, depois que muita coisa fechou, quando tu olha assim para o futuro, digamos, já começando agora em 2023, o que tu vê? O que vai acontecer com a nossa gastronomia brasileira, hein? Olha, gente, o que eu tô vendo é que muita gente saindo dos centros urbanos e abrindo negócios perto desses centros, né? Mas que tenha, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui da nossa região da Serra, ali onde tem o Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, Farroupilha, né? Vocês não têm noção, né, o que está fervilhando aquela região. Então, o que eu estou vendo como tendência são os chefes, empreendedores, olharem para essa região, né, e colocarem negócios ali, né? Os próprios chefes locais também estão aumentando o número de casas, né, devido não só ao consumo das pessoas que moram na região, mas também como o turismo, né, que está impulsionando, né? Acho que depois da pandemia as pessoas descobriram o Vale dos Vinhedos e toda aquela região ali, o quanto é bacana, né? Você economiza uma passagem para o exterior, né? Porque as vinícolas e tudo o que está ali ao redor é bonito demais. Então eu vou dar um exemplo assim de um negócio totalmente disruptivo. Eu tenho um amigo meu que ele colocou uma destilaria em Monte Belo, aonde o tipo de destilado que ele está fazendo, ele está destilando uvas viníferas, não só as bagas, né, para fazer a grapa. E esse trabalho que ele está fazendo, existe apenas 3 destilarias no mundo que está fazendo o trabalho que ele está desenvolvendo em Monte Belo. Então, é incrível, mas tem aqui do lado. Quantas pessoas sabem disso? Uhum. Pois é. Uhum. Então, E aí, o que falta? Divulgação. Hoje, né, o que está acontecendo é muito mais o meio da gastronomia que está sabendo disso, né? Por exemplo, o destilado dele já está nas melhores casas de São Paulo, nas melhores casas de Porto Alegre, né? E daqui a pouco ele sai desse, vamos dizer assim, né, dessa topo da pirâmide, e daqui a pouco as pessoas também vão começar a consumir esse tipo de produto, né? Mas tudo tem um tempo também, né, de maturação, né? Mas eu vejo como tendência isso, sabe, gente? As pessoas saindo um pouco da cidade, abrindo seus negócios, e levando prosperidade também para outras regiões, né? Que eu acho que isso é importante. Uhum. Isso eu vejo um Não, pouco, pode Ana. ser interessante. É bem isso a observação do Felipe. uma descentralização, Isso, né? e eu Isso é vejo legal. um pouco isso, Ana e Lúcia. Por exemplo, eu vou dar o exemplo lá de São Francisco, tá? Teve muito lugar novo verdade. abrindo, e eu nunca imaginei que eu ia ver determinados negócios em São Francisco, que hoje eles já estão aparecendo. Então, normalmente era Gramado, Canela, e agora Canela tu já vê outros empreendimentos, e até São Francisco, com coisas muito legais, Muito legal. mas no final de semana também. Tá, né? mas então vou fazer a pergunta de $1 milhão. Vamos lá. Por que com toda essa cultura gastronômica que a gente tem, de grandes chefes, grandes nomes, a gente tem
uma riqueza de característica da nossa terra, do solo, tem praia, tem serra, enfim. Por que nessas premiações que acontecem, que a gente teve várias agora no final do ano, Felipe, nunca aparecem restaurantes gaúchos? Por que só aparece restaurante de São Paulo e do Rio? E, muito chefe gaúcho é premiado, mas parece que tem que ter o restaurante lá em São Paulo, no Rio. Perfeito. Eu acho que a tua colocação ela é extremamente verdadeira, né? E eu costumo dizer que a mídia especializada está em São Paulo. Então, ela, apesar, né, deles reconhecerem... Mas esses prêmios, eles são dados pela mídia? Não, né? Ou são... É que, na verdade, esses prêmios, né, geralmente as pessoas que votam, elas estão nesses dois centros, que é Rio e São Paulo. Ah, entendi. Então, a pessoa não vai vir até Porto Alegre, né, gastar uma passagem, enfim, para descobrir o que está acontecendo. E se vier, vai se surpreender, porque pois tem não muita sabem coisa o que estão bacana. perdendo, né? Mas o gaúcho gosta Não de sabe. se esconder um pouquinho, né? O gaúcho gosta de, não, aqui é meu Mas cantinho. não é só já... com a gente. Por exemplo, Acha? Belo Horizonte tem restaurantes que eu não conheço Belo Horizonte, mas eu ouço falar da cena muito. gastronômica mineira e eles É têm uma incrível. tradição, né? Nunca tem restaurante de Minas também nessas premiações. Né? Então essas premiações ela tem isso, né, Lúcia? E tem também assim, eu acho que vamos lá, tem uma panela, vamos dizer assim, né? E a gente não faz parte da panela. Conheço bem isso aí. A panelinha. No Mas jornalismo tá tudo também certo, tem eu acho que panela. também o importante é que a autoestima do pessoal aqui tá boa, né? Porque o trabalho que os chefes vêm desenvolvendo aqui tá sensacional e diria que cada vez melhor. Sabe, outro dia eu fui num restaurante que abriu faz pouco tempo de dois amigos, dois profissionais assim de alto gabarito, né, que é o Marcelo e ali dos Solos, né, em Porto Alegre, que você economiza uma passagem para São Paulo, sabe, você come ali como se tivesse, o Marcelo e o Gustavo fazem assim um trabalho sensacional. Onde é que é esse restaurante, hein? Ele fica na Felipe Neri, ali do lado do 96 Assados. Esse eu anotei, o Felipe trouxe um dia a sugestão, tô anotado, eu não fui, hein? Como é que é o nome? Sugestão. Solos. Solos. Solos, pô. Solos, Então, fui. mas eu também, assim, é bacana também de você ver, né, quando o profissional também, ele resolve, o gaúcho, né, ir para outras praças, ele também se destaca, né? Então, você vê lá, a Carla Pernambuco ganhou como o melhor variado, né, na Veja de São Paulo, né, e já vem mais de 20 anos fazendo esse trabalho lá em São Paulo, e ela é reconhecida pelo Brasil inteiro, e é amada na cidade de São Paulo, né, assim como a Roberta Sudibra, que é no Rio de Janeiro. Sim, então, Helena Riso. A gente tem né, muita gente divulgando a nossa gastronomia. Tem. Então, mas é isso, eu acho que a gente está fora dos holofotes. Antes eu costumava dizer, né, que o Rio Grande do Sul era o patinho feio da gastronomia, né, e que hoje, para mim, ele já virou um cisne. Né, a nossa gastronomia está realmente, assim, cada vez melhor, né, e hoje a gente come muito bem sem sair da cidade. Eu fui em Que algumas... coisa boa. Eu fui em algumas sugestões do Felipe e daí meu irmão vira e mexe, ele vem com a pergunta, daí agora não sei se o Felipe vai se ofender ou não, mas ele reclama que virou moda servir carne crua. Não me vem dizer que teu irmão come carne bem passada. Bem passada, não tem não, condições, ele não consegue. Isso aí não é nem permitido. Eu quero ver quando começarem a servir carne com ouro. Eu digo, né, quer comer a carne bem passada, pede um frango. Não. Nossa. Aí, pelo menos o boi não morreu em vão, né, gente? Só existe um ponto, que é o mal passado. Ô, Felipe, e qual é a tua tendência? Já que estamos falando em tendência, quais são as tuas tendências, os teus projetos para 2023? Gente, tem tanta coisa acontecendo em 2023, mas eu sinto assim que eu estou recebendo um chamado muito grande da Serra Gaúcha, sabe? Né, para poder desenvolver trabalhos.
daqui a pouco um dia ter o meu próprio restaurante. Então eu sinto que eu cheguei numa época assim, né, que eu venho me preparando desde que eu comecei a cozinhar para um dia ter o meu negócio, né? Sim. Então, quem sabe a gente não está próximo disso acontecer, né? Porque eu sinto também que, por mais que eu tenha aí alguns anos de experiência, né? Eu sinto falta, né? De ter o meu lugar e acho que isso ainda não aconteceu, né? Então, é um desejo, assim, que eu sinto que está próximo e quem sabe, né? Ele se realiza. Tem coisa aí, já vi Olha. tudo. Só falta assinar o contrato, já vi. Já entendi. Olha, Que coisa boa, Felipe. Olha, a gente vai ficar na torcida. Porque tu merece. Tu viu? merece. Gente. E a gente Obrigado. quer te visitar, mas não anuncia isso na concorrência. Tu tem que anunciar aqui pra gente. Mas, se eu fizer isso, eu acho que eu tô saindo do programa, né? Pelo amor de Deus, né? A Lúcia é meio rancorosa. Qualquer anúncio desse quilate tem que ser feito aqui. Claro. Imagina nós Nesse estamos espaço. sabendo lá do outro lado, mas eu mato o Felipe. Eu vou ali na também, casa eu dele, também. mora Eu vou servir uma carne bem passada pra ele. Bem dura, bem passada, bem Não borrachuda. faz isso. Pelo amor de Deus. Bom, e Querido quanto Felipe, tempo olha temos? que coisa, que A coisa gente bacana, tem- Felipe. Que 2023 te chegue assim com muita novidade, com muita coisa boa. A gente tem... Gente, é muito trabalho sempre, né? Eu acho que eu costumo dizer, né, que a gente ama o que faz com vontade, então as coisas ficam também mais fáceis, né? Por mais que sejam, vamos lá, a nossa querida Roberta Sudibrak costuma dizer que é um sacerdócio praticamente, né, essa nossa profissão, assim como a de vocês, né? Então, é muita dedicação e realmente tem que amar o que a gente faz e eu tenho a alegria também, né, de ter grandes colegas durante essa jornada, trocas também com pessoas, com os alunos em faculdades, universidades. Então é isso que faz com que a gente também esteja sempre aprendendo, né? E a gastronomia, ela é incrível, porque quando você acha que você sabe alguma coisa, você vê que não sabe nada, né? Então é um eterno aprendizado, gente. Eu me considero um eterno aprendiz aqui dentro dessa profissão. Ah, que maravilha. Que Temos legal. 2 minutos, então esses 2 minutos são teus para tu fazer o que tu quiser. Pode dar uma mensagem, Dá uma receita. mandar um beijo para tua mãe, dar uma receita, dar uma dica rápida para a ceia de amanhã, o que tu quiser. Bom, gente, primeiro, né, acho que é sempre bacana, né, de trazer a família, né, e agradecer, porque se eu me tornei o que eu me tornei foi muito por causa, né, de todos esses aprendizados e tudo, essa parceria que eu tive com a minha esposa, com os filhos, né, com meus pais, que por mais que torceram o nariz quando eu disse que ia virar cozinheiro, logo depois eles também me ajudaram bastante, né, porque sem a família a gente não conquista nada, né, e isso para mim é a minha base, e sem ela eu diria que a gente não chega a lugar algum, né. E agradecer também, né, a vocês, né, por tudo que essa generosidade, né, de todos vocês, a Ana, a Lúcia, a Vicente, aos ouvintes também, né, e que em 2023 a gente possa interagir cada vez mais, né, que eu possa ajudar também as pessoas, né, com receitas, com dicas, facilitar aí o dia a dia, né, da dona de casa, daquela pessoa que quer fazer algo diferente para a família, para o namorado, para a namorada, né? Eu acho que a gastronomia é isso, ela tem que ser algo lúdico, feliz, que agregue, que junte, que as pessoas deem risada, né? Que as pessoas não se cobrem muito, que o erro faz parte do processo de aprendizagem, né? Então acho que essa é os meus votos, né? Para que 2023 seja um ano muito bacana e que a gente conquiste cada vez mais, vamos lá, né? Não te digo status, mas que a nossa gastronomia cresça, né? E que eu vou estar aqui sempre sendo um dos maiores incentivadores, né? De todos os lados. Maravilha. Eu quero saber só qual o peixe de 2023, já que ele faz frutos do mar no Réveillon.
peixe, Tilápia. olha, Vicente, Ele não faz frutos do mar, né? robalo. Ele faz Eu amo ostras, robalo. né? Porque ele é chique. Não, roubá-lo, viu? Roubá-lo, Roubá-lo. tá. Robalo. Para mim, o peixe é robalo, é um dos peixes que eu mais amo. Não é um peixe fácil de pescar, de conseguir, mas é incrível. Para mim, a carne do robalo, ela é sensacional e feito na grelha, ele fica também muito saboroso. Tá aí a minha dica. Ah, Bora fazer robalo em Robalo, 2023. Felipe, querido, tudo de bom nessa virada de ano, que tu descanse, fazendo o que tu mais gosta, que é ficar com a tua família, surfar e cozinhar para eles. E que É a isso aí. gente se encontre em todas as sextas-feiras de 2023. Com certeza. Aqui nas ondas da Band News, tá bem? Obrigado, gente, beijo. mais uma vez. Um beijo bem grande. Um abraço para todos os ouvintes. E 2023 é nosso. Isso aí. Valeu, Felipe. Valeu. Valeu, Vicente. Tchau, Ana tchau. Cássia, Beijo, Lúcia. gente. Tchau, gente. Tchau, Feliz ano tchau. Feliz ano novo, Feliz pessoal. ano novo. Lambuzada de sabão e o namorado dela é o rocambole. E quando ele se beija, os dois se engolem, fazendo assim.